Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos para a última parte da mensagem sobre a parábola do bom samaritano, né? Como é o título que está na maioria das Bíblias, né? A parábola do bom samaritano. Se bem que em outra passagem, Jesus, quando indagaram a Jesus, né, chamando ele de bom mestre, ele disse para a pessoa, né, quem é bom? Só Deus é bom, né? E na verdade a gente olha aqui na parábola, Jesus mesmo não chama o samaritano de bom samaritano, né? É só um título que colocaram aqui por causa da atitude bondosa que esse samaritano teve. Mas muito bem, nós vamos então para a última parte aqui dessa mensagem. Amém. A partir do verso 25, aqui de Lucas 10. Todos acharam aí? Diz assim: então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova, disse: mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o, passou longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem, aproximou-se e vendo, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos e te louvamos por tua presença em nosso meio. Te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, a qual nós acabamos de ler, e pedimos a Ti, nesta manhã, que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua palavra, nos ajude a entendermos o que o Senhor tem para falar conosco. Espírito Santo, eu te peço que ilumine o nosso entendimento, que o Senhor faça com que a nossa mente realmente consiga entender e captar aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Espírito Santo, nós dependemos completamente de Ti para compreendermos a palavra do Senhor. Nós dependemos completamente de Ti para termos revelação. E o que nós pedimos é isso, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos espirituais, para que possamos ver. Que o Senhor tire os tampões espirituais dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor quebrante o nosso coração para que possamos nos submeter a esta palavra. E que o Senhor ao mesmo tempo nos encha de coragem e intrepidez para praticarmos a Tua palavra, Senhor. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. E é da dependência de Ti, ó Espírito Santo, que nós nos colocamos diante da Tua santa palavra nesta manhã. Amém, Senhor. Muito bem. Como eu já disse anteriormente, né, quero reforçar aqui só para a gente recapitular algumas coisas. Essa parábola que Jesus expõe aqui é uma resposta à indagação e, na verdade, à justificativa
desse doutor da lei? Esse doutor da lei, ele interpretava as escrituras de uma maneira, de uma forma que na realidade estava deturpada em relação àquilo que de fato Deus falava nas escrituras. O texto que ele usa aqui para responder para Jesus, né, no verso 27, está lá em Deuteronômio 6, e ele junta com Levíticos 19, para dizer então a respeito do amor ao próximo, né? E Jesus, quando ele dá uma resposta para esse doutor da lei, ele está desafiando abertamente a interpretação que esse doutor tem acerca das escrituras, né? E também Jesus demonstra ser ele, na realidade, a autoridade maior e legítima para interpretar corretamente a lei. Quando Jesus indaga esse doutor da lei, quando Jesus desafia, né, a interpretação que esse doutor da lei tinha, né, e só para recapitular mais um ponto, como que esse doutor da lei interpretava esse texto especificamente? No que diz respeito ao amor ao próximo, ele entendia, interpretava da seguinte maneira: ele considerava que aqueles que eram do povo e aqueles que ele tinha certa afinidade, era próximo dele. Então essas pessoas com quem ele tinha afinidade, ele tinha o dever de amar. Mas se alguém não fosse do seu povo, ou que tivesse alguma questão que a própria pessoa desaprovasse, então esse doutor da lei achava que não tinha a obrigação e a responsabilidade de amar. Então, porque ele não considerava aquela pessoa como próxima, ele só considerava como próximo aquele que fazia parte do povo e aquele que concordava com determinadas situações ou determinadas leis que ele também observava. Então ele fazia uma separação. Na realidade, ele fazia uma acepção de pessoas. Ele escolhia quem ele ia amar e quem ele ia odiar, e se justificava por isso. Por isso que ele fez essa pergunta para Jesus no verso 29. Quem é o meu próximo? Não é? Porque era assim que eles consideravam quem eles iam amar ou não. Se eles consideravam alguém como inimigo, então ele não tinha a obrigação de amar. E Jesus está desafiando justamente essa interpretação que ele tinha das escrituras, né? E a pergunta fundamental, né, aqui no verso 26, é justamente essa, né? Como que você lê? Ou seja, como que você interpreta aquilo que você lê? Ele, né, esse doutor da lei, ele interpretava as escrituras, e a maneira como ele interpretava determinava a maneira como ele agia. Com a gente também é a mesma coisa. A forma como nós entendemos as escrituras vai determinar a maneira como nós vamos agir em relação a ela. Está dando para entender? Então, esse doutor da lei, ele construiu a sua vida e até a sua reputação, porque as pessoas olhavam para ele e tinham ele como uma pessoa que realmente observava todas as regras da lei, toda aquela coisa, né? E ele construiu então a sua vida e a sua reputação sobre o entendimento que ele tinha da lei. Só que esse entendimento era um entendimento construído sobre conceitos que Deus não havia estabelecido. Eles tinham uma tradição, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles construíram uma tradição acrescentando muitas coisas àquilo que Deus havia estabelecido por meio de Moisés, e eles se firmavam muito mais naquilo que eles tinham construído, né, das tradições que eles tinham construído, do que exatamente no que a palavra de Deus estava dizendo, né? A gente pode afirmar, né, que a interpretação que ele tinha das escrituras e que ele citou estava absolutamente obscurecida, e é esta obscuridade que cauterizou a mente dele e o impediu de ver o que realmente a palavra de Deus estava dizendo.
né? Se nós nos lembrarmos, né, enquanto eu estava estudando, eu lembrei do que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4:18. Você não precisa abrir, mas Paulo diz o seguinte, que em relação à mente de alguns, eles estavam obscurecidos no entendimento, e por causa disso estavam separados de Deus, por causa da ignorância e da dureza do seu coração. Efésios 4:18, depois você pode ler lá com mais calma. Esse doutor da lei, a sua mente estava obscurecida por causa das suas tradições, das tradições humanas, por causa da sua prática de vida religiosa, que ao longo do tempo pouco tinha a ver com o seu relacionamento com Deus. E por isso, então, o seu entendimento, a sua mente, o seu coração estavam endurecidos. Ele não conseguia de fato perceber a realidade e a essência da lei. O problema de tudo isso, né, é que a sua conduta de vida e até a devoção que ele tinha a Deus também tinham sido contaminados por essa dureza de coração e por essa falta de entendimento. Agora eu pergunto, como que alguém que tem essa concepção ou esse entendimento da palavra de Deus, alguém que está com sua mente, o seu coração obscurecidos e endurecidos, como que alguém pode de fato amar o seu próximo? O amor que ele tem pelo próximo vai estar evidentemente contaminado, não vai ser um amor que provém do coração de Deus, vai ser um amor que provém dos seus próprios pensamentos, da sua própria concepção de vida, da sua própria concepção de quem deve e quem não deve ser amado. Alguém com a mente obscurecida vai inverter todos os princípios do amor de Deus e vai até exigir que se ame o pecado. Uma pessoa com a mente obscurecida, ela vai amar o pecado e vai justificar o seu amor pelo pecado ou pelas práticas de pecado, e vai, em contrapartida, odiar aquilo que a Bíblia diz que não deve ser amado. Uma pessoa com a mente obscurecida e o coração endurecido, ela vai odiar a santidade de Deus, ou a exigência de santidade, porque a santidade de Deus é que deve ser amada. Amém? Agora, uma outra questão, não sei se você já observou, mas constantemente, né, e com uma frequência bastante alta, quando nós estamos aqui e nós fazemos a oração inicial, logo após a leitura da palavra, a gente sempre pede que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Você já observou isso? Por quê? Porque se o Espírito Santo não iluminar o nosso entendimento, nós vamos falar daquilo que vem do nosso próprio coração. E quando a gente fala daquilo que vem do nosso próprio coração, o que a Bíblia fala acerca do nosso coração? É o mais puro que existe em toda a terra. Nós somos as pessoas mais santas que existem. Não, a Bíblia fala que o nosso coração é corrupto. Na verdade fala que é desesperadamente corrupto, que é incurável. Está lá em Jeremias, diz que o nosso coração é incurável. Tanto que a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus não conserta o nosso coração. Você acha que Deus conserta o seu coração e deixa ele mais bonitinho? Não, a Bíblia fala que Ele arranca o nosso coração de pedra, porque não tem jeito, e Ele nos dá um novo coração. O que nós recebemos do Pai é um novo coração. E esse novo coração que nós recebemos de forma milagrosa de Deus, não é o físico, não é que você de repente está dormindo, né? Como Deus não faz com você que nem fez com Adão. Põe você para dormir, depois vai lá, faz uma operação, tira uma parte lá, tira o seu coração, né? Daí seu coração está lá batendo assim, daí você começa a sentir falta de ar quando está dormindo. Não é isso. Quando você sente falta de ar quando você está dormindo, é porque ou você comeu demais antes de dormir, está dando uma certa indigestão ali, mas não é que Deus está tirando o seu coração físico ali e está colocando outro. Não, isso acontece de uma forma milagrosa e espiritual. Ele tira a dureza do nosso coração
a insensibilidade que existe em nós e nos dá um coração de carne, não é carnal, um coração de carne, ou seja, um coração sensível a Ele, um coração que está disposto a se submeter àquilo que Ele ensina, àquilo que Ele fala, às ordens que Ele dá, aos mandamentos que Ele estabeleceu. É o que a Bíblia fala acerca do nosso coração. Por isso que, ainda assim, mesmo tendo esse novo coração, nós continuamos, e na verdade até por causa desse novo coração, a gente tem a consciência da nossa dependência do Espírito Santo para entendermos as Escrituras, para entendermos a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo não há condição de entendermos a palavra de Deus. E se nós não entendermos a palavra de Deus, a nossa prática cristã não estará adequada àquilo que a palavra de Deus diz. Nós vamos deduzir como praticar e vamos praticar do nosso jeito. E quando a gente pratica do nosso jeito, a gente não honra e não glorifica o Senhor. Está dando para entender? É muito importante essa pergunta que Jesus fez aqui no verso 26. Como você lê? Como que você está entendendo? E essa pergunta ecoa para nós ainda hoje. Como que nós entendemos a palavra de Deus? Quando você lê as Escrituras, como que você entende? Essa também foi a pergunta, não sei se vocês vão se lembrar, lá em Atos, de Filipe para aquele eunuco. O eunuco estava lá na carroça dele, lá estava lendo as Escrituras e tal, e aí Filipe é levado até ele. Aí ele pergunta o que ele estava lendo. Filipe observou que ele estava lendo acerca do profeta Isaías. E qual é a pergunta que Filipe faz? Entendes o que está lendo? Se entende? E a resposta daquele eunuco é a resposta que nós precisamos dar para o Espírito. Qual foi a resposta do eunuco? Como é que eu vou entender se não há quem me explique? Nós temos que chegar para o Espírito Santo e falar: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir entender as Escrituras. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me explique. E sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te ajudar a compreender as Escrituras. É claro que a gente também tem outras maneiras, através das quais o Espírito Santo nos ajuda a entendermos as Escrituras. A principal delas é essa que nós estamos tendo aqui. Nós nos reunimos para adorar ao Senhor e a palavra de Deus é exposta, é pregada, é anunciada. Mas existem outras formas. Você pode conversar com alguém experiente, alguém que ama o Senhor. Essa pessoa que tem experiência e ama o Senhor e é cheia do Espírito Santo também vai te ajudar a compreender certas passagens que você não compreende. Boa literatura te ajuda a compreender as Escrituras. Boa música também. Entende? Então Deus tem os seus meios. O principal dele é a pregação. A principal maneira pela qual Deus nos ajuda a entendermos as Escrituras é a pregação. Ele estabeleceu assim. Mas o que eu quero deixar claro para você aqui é que você necessita pedir ao Espírito Santo que te ajude a compreender as Escrituras, para que você não tenha uma interpretação deturpada do que a palavra de Deus diz. Voltando para o doutor da lei, né? Ele tinha um amor que era seletivo, né? Ele selecionava quem ele iria amar. E aí nessa forma de amor, ele se achava no direito de escolher quem ele iria amar e quem ele não iria amar. Hoje em dia nós também vemos uma vertente desse tipo de interpretação, né, deturpada acerca do amor de Deus, que diz que para Deus, né, essa forma deturpada de interpretar, as pessoas dizem o seguinte, que na realidade o que importa de fato é o amor. Não importa a forma de amar. Ou seja, toda forma de amor é válida. Mas isso não é verdade segundo as Escrituras, né? Os princípios que regem esse tipo de entendimento, né, sobre o amor, eles são princípios que foram construídos por uma sociedade que está caminhando cada vez mais para o caos. E que a todo instante busca justificar as suas ações pecaminosas.
A Bíblia claramente estabelece aquilo que é pecado, nos diz o que é pecado. Mas a sociedade quer, ou está estabelecendo uma mudança nos parâmetros daquilo que é moral, daquilo que é correto, daquilo que é certo, e quer impor sobre a igreja e sobre os cristãos a sua maneira de encarar o amor, a sua maneira de encarar aquilo que é considerado certo ou errado. Eles querem que a igreja se adapte à sua maneira de pensar. Ou seja, não quer que nós, que abraçamos a palavra de Deus de forma consciente, racional e inteligente, como a própria Escritura nos diz, eles não querem que a gente abrace essas verdades como estão nas Escrituras. Eles querem que nós nos adaptemos ao novo pensamento da sociedade. Isso em todas as áreas. Inclusive na área da educação, na área dos relacionamentos familiares, em todas, na área de relacionamento comercial. Tudo eles querem que haja uma reavaliação e uma readaptação. Então os princípios que regem o entendimento da sociedade hoje sobre o amor é o que eles querem impor sobre nós. Mas eles querem que a gente exclua Deus desses princípios. Eles não querem que Deus interfira na maneira como eles vão encarar, por exemplo, o amor. Deixa que nós estabelecemos o que é o amor e quem deve ser amado. Percebe que é o mesmo princípio errado de interpretação que esse doutor da lei tinha? O doutor da lei tinha o amor seletivo. Aqueles que ele achava que eram seus inimigos, ele achava também, se achava no direito de odiar aquela pessoa. Hoje a sociedade também estabelece os seus inimigos. E quando ela estabelece os seus inimigos, ela se acha no direito de odiar quem não pensa como ela. Mas exige que todos amem aquilo que eles amam. Consegue entender o perigo disso? E todos nós estamos sujeitos a isso se nós não dependermos do Espírito Santo. Mas é interessante porque, apesar dessa interpretação que a sociedade tem acerca do amor, que é o que eu estou falando aqui, o amor de Deus, a gente vê nas Escrituras que não é um amor permissivo e muito menos pervertido. O amor de Deus, ele é exigente. O amor de Deus exige arrependimento. O amor de Deus exige santidade. O amor de Deus exige pureza. O amor de Deus exige que a gente olhe para o próximo da forma como Deus olha. E Deus odeia o pecado. E nós não podemos amar o pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, não pode ser amado. Compreende? A gente não pode amar aquilo que a Bíblia diz que é pecado. A gente não pode abraçar como verdadeiro aquilo que a Bíblia diz que não é verdadeiro. A gente não pode abraçar como justo aquilo que a Bíblia diz que é injusto. Porque a palavra de Deus é a autoridade suprema em nossas vidas. Ela determina a nossa maneira de viver. Ela estabelece a nossa maneira de viver. Ela é a carta magna sobre a nossa vida. E quando nós a contrariamos, ela tem também estabelecida as punições para quem não observa ou quem age contra ela. O salário do pecado é a morte. É por essa razão que, mais uma vez, eu reforço aqui para vocês, nós devemos pedir a ajuda do Espírito Santo para que Ele ilumine o nosso entendimento. Se nós não interpretarmos as Escrituras da forma como o Espírito Santo nos ajuda e nos diz, a gente corre sérios riscos de deturparmos a palavra de Deus na aplicação da nossa vida cotidiana. Em contraponto, ou um contraponto, uma interpretação saudável vai nos levar a uma vida que agrada e gera prazer no coração de Deus.
E esse tipo de interpretação só é possível por meio do Espírito Santo. Ok? Tudo bem até aí? O que nós precisamos é que o Espírito Santo nos ajude e nos ilumine para entendermos a palavra de Deus. Tudo bem? Para que não hajam deturpações. E aí, quando nós chegamos então na parábola aqui que Jesus falou para esse discípulo, para esse doutor da lei, né? Em resposta à sua justificativa e à sua interpretação da lei, nós vemos, mais uma vez quero dizer, né? Jesus desafiando o entendimento que ele tinha, mas também Jesus apresenta algumas lições espirituais que são práticas para nós. E é isso que eu quero discorrer nesse momento. Essas lições práticas aqui da parábola, que nos ajudam a praticar a palavra de Deus como ela deve ser praticada, mas sempre lembrando que o que Jesus estava demonstrando aqui através dessa parábola ele está desafiando a interpretação daquele doutor da lei. E eu quero que você abrace esse desafio também para você. Que você se veja desafiado na sua maneira de entender as Escrituras. E que você permita então que essa parábola, dos pontos que nós vamos tratar aqui, também mudem o seu entendimento. Ok? Vamos lá então. Mais uma vez, né, nós vemos que o cenário dessa parábola ocorre em uma estrada perigosa, né? Como eu disse na mensagem anterior, essa estrada era uma estrada que servia nossa, fugiu a palavra agora. De travessia, né? De travessia para aqueles que iam até Jerusalém. E então havia um homem que fez seu comércio lá em Jerusalém e estava descendo para Jericó. E essa estrada por ser muito perigosa, com exceção dos períodos de festas, ela era muito deserta também. E ela tinha algumas, na verdade ela tem, né, porque ela existe até hoje. Mas naquela época, haviam alguns lugares que os assaltantes, eles se escondiam. E ela era muito vulnerável a alguém passar por ali sozinho. E esse comerciante então estava passando sozinho e ele foi uma presa fácil para os assaltantes. Então esses assaltantes atacaram esse homem, roubaram, como diz o texto, né? Roubaram ele, espancaram ele e deixaram ele ali quase morto. O período entre uma pessoa e outra passar era muito longo, né? Como eu disse, era uma estrada perigosa, era uma distância de cerca de 30 quilômetros mais ou menos. E aí, então, uma vez que esse homem estava lá largado, praticamente sem roupa e quase morto, para uma outra pessoa passar demorava muito, ou de fato demorou muito. Mas Jesus diz aqui nessa parábola que, no verso 34, né, que por acaso um sacerdote descia por esse mesmo caminho. Ainda falando um pouquinho deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que eu me esqueci de um detalhe aqui desse homem, né? Os ouvintes de Jesus ali perceberam claramente que esse homem de quem Jesus estava falando, né, na parábola, ele era um judeu. Ok? Ele era um judeu. E como eu já falei também, havia aquela rixa, né, entre os judeus e os samaritanos. Então os ouvintes de Jesus sabiam que ali quem tinha sido assaltado era um judeu. Mas aí então vem o sacerdote. O sacerdote entra em cena, e quando ele entra em cena, parece que há uma ponta de esperança ali, não é? O homem está ali largado, o homem está ali quase morto, roubaram tudo dele, e aí aparece um sacerdote. Por que parece ser uma ponta de esperança? Porque um sacerdote, ele é um representante de Deus. Por ser um representante de Deus, ele tinha a figura, né, como um homem cheio do Espírito, cheio de Deus, conhecedor das Escrituras. Ele deveria também estar cheio de compaixão
Ele deveria ser capaz de se condoer por aquele homem que estava em necessidade, por aquele homem que estava ali sofrendo. Ele deveria, por ser conhecedor da lei que ordena amar até o estrangeiro, isso também está em Levíticos, e o sacerdote sabia disso. Se você ler Levíticos lá 19, você vai ver claramente que a lei que Deus deu para Moisés diz que até o estrangeiro deveria ser amado. O estrangeiro que vivia ali entre eles deveria ser amado como qualquer outro cidadão judeu. E ele sabia disso. É muito provável também, por ser um sacerdote, que ele conhecia Provérbios 21:13, que diz: quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Ele sabia desse texto. E era dever desse sacerdote, né, ajudar o necessitado. O seu dever para com Deus, seu dever para com o próximo, mas esse dever deveria ser uma resposta de amor por Deus, se de fato ele amava a Deus. Mas ao invés de encher o seu coração de compaixão, o que esse sacerdote faz? O que ele faz? O verso 31, ele desvia, ele passa longe. Por que ele passa longe? Porque para ele preferiu dar atenção para outra lei que Deus havia estabelecido, que era de que se alguém tocasse em algo morto, essa pessoa estaria contaminada. Mas aí entra a interpretação deturpada, porque esses homens se achavam tão santos que eles consideravam que se a sombra deles tocasse em algo morto, eles também estariam contaminados. Para quem olhasse para eles, qual é a reputação que dariam para esse homem? Não, ele realmente ama o Senhor, ele realmente não quer se contaminar de forma alguma, ele não quer deixar nem que a sua sombra toque em algo morto, para ele não ficar impuro. Mas na realidade isso gerou uma insensibilidade no coração desses homens. Eles eram tão insensíveis que eles preferiam que nem a sua sombra tocasse em algo morto, em alguém morto, porque eles não queriam se contaminar. Ele nem se deu o trabalho de ver se a pessoa realmente estava morta. Ele não precisava tocar, mas ia lá ver se tem alguma coisa mexendo. Faz lá uma massagem de ressuscitação, né? Pega lá o desfibrilador, né? Mas esse sacerdote, ele não tinha nem fé para que, se de fato aquele homem tivesse morto, orar para que ele ressuscitasse. Não tinha fé nem para isso, nem para orar. Mas ele passa longe, ele se desvia deliberadamente para evitar o homem que estava machucado. Jesus vai mostrando, a partir desse sacerdote, né, vai mostrando para o doutor da lei que a compaixão, na realidade, não escolhe quem merece e quem não merece. Quem tem compaixão para com todos e não faz uma eleição. Não, esse eu vou ter compaixão e esse eu não vou ter compaixão. Era dessa forma que Jesus estava confrontando esse doutor da lei. Como eu disse, a compaixão não escolhe quem a merece. Ela olha para a necessidade da pessoa. E não para a pessoa em si, ela olha para a necessidade. É claro que olha para a pessoa também, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ela não olha se a pessoa é do meu país ou se não é do meu país. Se ela é branca, se ela é preta, se ela é azul, se ela é verde. Se ela veio de Marte, se ela veio de Júpiter. Se ela é do partido que eu apoio, se ela é do outro partido. Não, a compaixão ela olha para a necessidade da pessoa e ela responde à necessidade da pessoa. Eu gosto de uma frase do John MacArthur, que ele diz o seguinte a esse respeito. Ele fala: o amor autêntico nos compele a amar até mesmo estranhos e estrangeiros. Eu vou repetir: o amor autêntico nos compele, nos impulsiona a amar até mesmo estranhos e estrangeiros. Mas esse
sacerdote passou de longe e deixou aquele homem lá. Lembre-se que nós estamos falando de uma estrada perigosa, onde poucas pessoas passavam, e o intervalo entre uma pessoa e outra, para passar naquele lugar, poderia levar até horas. Aquele sacerdote sai, e depois de um tempo, a gente não sabe quanto tempo, mas certamente depois de muito tempo, quem aparece? Aparece um levita. Os levitas, eles exerciam funções diferentes dos sacerdotes, né, no templo. Mas eles tinham suas vidas também dedicadas a Deus. E eles dedicavam sua vida ao serviço de Deus e ao serviço do templo. Por essa razão, se esperava que um levita, que tem comunhão com Deus, que conhece também as Escrituras, tivesse uma atitude de compaixão para com aquele homem. Mas o levita, ao passar por aquela estrada, vê o homem também jogado e tem a mesma atitude que o sacerdote. Ele passa de largo, ele passa ao longe, ele se desvia. Ambos se tornam ou demonstram insensibilidade e indiferença para a necessidade do próximo. Eles eram bons em exigir que fossem honrados, exigir que suprimento, mas eles não tinham disposição e nem amor pelo próximo. Eles eram indiferentes e insensíveis. Então, tanto o sacerdote como o levita, eles fugiram da sua responsabilidade para com Deus e para com o próximo. Agora, trazendo para nós um pouco aqui, a gente vê que, infelizmente, a igreja também tem fugido das suas responsabilidades de compaixão. Estou falando num contexto geral. A igreja tem fugido das suas responsabilidades com os órfãos, com os verdadeiramente órfãos. Não estou dizendo que toda a igreja não faz absolutamente nada. Não, se nós... existem igrejas sérias, existem irmãos sérios e comprometidos com o Senhor, que têm cuidado dos órfãos. Mas num contexto geral, e aí eu quero falar aqui abertamente, principalmente das igrejas, de boa parte das igrejas midiáticas, elas não têm cuidado dos órfãos. Nós vemos num contexto geral a igreja fugindo da sua responsabilidade para com aquelas que são verdadeiramente viúvas, aquelas que não têm condição alguma de se sustentar. Nós vemos a igreja sendo negligente e fugindo da sua responsabilidade para com os necessitados, com os famintos, aqueles que estão nus, com os que estão desabrigados. A gente vê uma insensibilidade também com estrangeiros, que até alguns refugiados que chegam no nosso país. Nós vemos que também que a igreja muitas vezes não se responsabiliza, nem mesmo pelos irmãos que fazem parte da mesma congregação. Alguns não se responsabilizam nem por seus pastores. Exigem dos pastores, mas não se preocupam com eles. Não oram pelos seus pastores. Não perguntam se ele está bem, se ele necessita de alguma coisa. E não, às vezes, quando a gente pensa em necessidade, a gente só pensa em necessidade financeira, só pensa em necessidade material. Mas não é isso. As estatísticas dizem acerca dos pastores que boa parte dos pastores sofrem por não terem amigos. Sofrem por não terem amigos. Alguns entram em depressão. E não são poucos que tiram suas vidas. É só o vento, gente. É o vento que bate e levanta ali. E não é o vento do Espírito também não, tá? É outro vento. Entende? Uma igreja ou irmãos que fogem da sua responsabilidade
para com o próximo, para com a sociedade, para com o seu país, demonstra insensibilidade, demonstra indiferença e demonstra falta de compaixão. Uma igreja que lava as mãos e passa ao largo. Por quê? Porque tem muitas outras coisas para fazer. Tem muitas outras coisas para resolver. A semelhança do sacerdote, a semelhança do levita. Não, eu tenho que ir para a casa do Senhor, agora eu não posso parar. Abre um parênteses aqui, uma vez, já há alguns anos, nós estávamos vindo aqui para a igreja, e era um dia de muito frio mesmo. E nós estávamos vindo para cá, as crianças eram pequenas, né? O Isaac e a Júlia. Mas nós estávamos vindo para cá, a gente entrou ali na salinha em Faramaluf, um pouquinho antes do cemitério ali da quarta parada, havia um homem, lembre-se que estava muito frio. Havia um homem com uma roupa toda rasgada, uma calça toda rasgada, ele estava seminu, e andando ali pela avenida ali. A hora que a gente passou, eu estava dirigindo, preocupado com o trânsito, a Júlia vira para a gente e fala: olha, tem um homem ali quase sem roupa. Não dá para a gente ir em algum lugar e comprar uma roupa para ele, uma calça para ele? Porque está muito frio e ele vai morrer de frio. Não dá para a gente fazer alguma coisa? Eu falei: Júlia, nessa hora realmente não tinha nada aberto, né? A gente estava ali, na hora eu tentei imaginar ir no shopping, mas no shopping de domingos as coisas só abrem 2 horas da tarde, né? Como é que a gente ia achar o cara depois? Mas enfim, eu falei: Júlia, não dá para a gente comprar nada agora. Eu falei: mas não dá então pelo menos para a gente comprar um chocolate quente? A gente para no posto de gasolina e compra um chocolate quente. A gente parou no posto de gasolina, que logo na saída ali tem um posto de gasolina, paramos no posto de gasolina. Aí eu falei: Júlia, já que você quer dar, então você vai lá, compra o que você quer, dei o dinheiro para ela. Ela foi lá, comprou. A gente entrou no carro e saímos na caça do andarilho, né? Até que bem aqui na frente a gente achou ele. Aí paramos do lado dele, estava meio alucinado, falou: olha, a gente queria te dar esse chocolate quente, tal, para você. Aí ele pegou o chocolate, tal, falou uns negócios que a gente não entendeu e foi embora. E aí nós viemos para a igreja, participamos do culto, etc e tal. Estou dando esse exemplo que aconteceu com a gente. Por quê? Porque a gente poderia falar: não, eu poderia dizer: não, a gente tem compromisso com a igreja, a gente tem horário para chegar na igreja. Mas o que era mais importante naquele momento? O homem que estava ali com frio e que a gente poderia fazer alguma coisa, ou a gente chegar aqui, né? Eu sempre chego cedo, né? Por mais que eu me atrasasse, eu não ia chegar depois do culto começado. Mas o que era mais importante? Era compaixão. Eu não tinha visto aquele homem, a Júlia viu. Ela viu, teve compaixão, e essa compaixão contaminou, entre aspas, né, os nossos corações ali no carro, e a gente tomou uma atitude. A gente não deixou a necessidade passar. Amém? Nós precisamos ter essa predisposição. A gente vê, se a gente pensar na sociedade, a gente vê uma sociedade também que não se responsabiliza pelas coisas do nosso país. A gente vê uma sociedade que não se responsabiliza, que é economicamente irresponsável. A gente vê uma sociedade que é politicamente irresponsável, uma sociedade que é sexualmente irresponsável, é profissionalmente irresponsável. A irresponsabilidade toma conta da nossa vida de tal maneira que em todos os lugares que nós estamos, nós vemos esse padrão. E esse padrão vai endurecendo o nosso coração. E aí a gente olha para as pessoas e não vê as pessoas como elas são e não vê as necessidades que elas têm. A gente vê como um número, como mais alguém. Eu falo: não, eu estou muito apressado. Oh Deus, levanta alguém para cuidar dessa pessoa. Senhor, abençoa essa pessoa. Quando de repente eu deveria parar ali, ou poderia parar ali, e cuidar, comprar um pão, quem sabe. Não, o Adão já fez isso algumas vezes, já relatou aqui para a gente. Foi na padaria, comprou o pão, né? Não sei se vocês se lembram, um tempo atrás o pastor Silvio propôs para nós aqui, de nós, se você vai na padaria tomar um café, deixa um café pago lá para alguém que de repente não tenha condição.
Sempre nas padarias, chega alguém lá e fala assim, tem um café para me dar? E os donos das padarias são sempre muito duros, né? Alguns deles, na verdade. Mas se você deixa lá um café pago, fala assim, olha, se alguém aqui não tiver condição para pagar, já está pago aqui. Ele não vai perder nada, o dono da padaria não vai perder nada, e você vai abençoar alguém. Eu não lembro o termo que você usou lá, de deixar suspenso, lembrei, né? Um valor suspenso. Vai na padaria, deixa o valor suspenso lá. Alguém que precisa, ou com fome, pode comer alguma coisa. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tiago 4,17 diz o seguinte: portanto, aquele que sabe o que deve fazer, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Muito bem. E aí entra em cena quem? O samaritano. Logo em seguida, depois do sacerdote e do levita, entra em cena nessa parábola o samaritano. Algumas, apesar de, como eu disse no início, né, o título ser parábola do bom samaritano, né, Jesus não chama ele de bom, né, só chama ele de samaritano, né? Isso porque em Lucas 18:19 Jesus diz que ninguém é bom a não ser um só, que é Deus. Mas muito bem, assim como o sacerdote e o levita, aquele samaritano também está passando por aquela estrada perigosa. Vamos imaginar aqui que entre um e outro levou 1 hora. Esse sacerdote chegou até esse homem que estava ali no chão 3 horas depois dele ter sido roubado, dele ter sido espancado, dele ter sido deixado como morto. Imagina a situação crítica, física, que ele já não deveria estar. Mas, ao contrário dos seus antecessores, esse samaritano, ele se compadece do homem que foi assaltado, ele assume a dor daquele homem, ele assume aquela necessidade também como sendo dele, e ele utiliza os seus próprios recursos e as suas reservas de viagem, sem se preocupar com a quantidade que ele ia gastar ou não, mas ele usa todos esses seus recursos para prestar os primeiros socorros e cuidar das feridas causadas pelo espancamento. O samaritano não perguntou para ele, o que aconteceu? Não ficou fazendo uma entrevista com ele no sentido, por que você está assim? Você caiu? Não, ele viu a necessidade, e foi suprir a necessidade daquele homem. E isso demonstra a enorme generosidade que esse homem tinha, que esse samaritano tinha. E que devemos ter também, nós precisamos ser generosos. Não só nas nossas ofertas na igreja, como Paulo nos ensina. Mas precisamos ser generosos com as pessoas. As pessoas precisam de generosidade. Precisam que nós sejamos amáveis com elas. Mais uma vez eu quero dizer, não estou me restringindo, me limitando aqui a questões financeiras, questões até materiais. Eu estou falando em todos os sentidos. Nós precisamos ser generosos com aqueles que precisam falar, nós precisamos ser generosos com aqueles que precisam de um abraço, nós precisamos ser generosos com aqueles que estão num momento talvez de alto estresse na sua vida. Precisamos ser generosos, precisamos ser compreensíveis. Nós precisamos ter essa predisposição. E não estou dizendo que com isso nós precisamos deixar de ter critérios, não é isso. Mas precisamos ter predisposição com as pessoas. Esse homem, esse samaritano, ele usa os seus recursos de forma generosa, e logo em seguida o texto diz, a parábola diz, que ele coloca esse homem que estava ferido sobre o seu próprio animal. Sabe o que isso significa? Que ele andou a pé. O samaritano andou a pé, mas colocou o homem ferido em seu próprio animal. Ele foi andando. O texto não diz qual distância eles estavam do próximo povoado ali, mas quero que você pense novamente que aquela estrada tinha pelo menos 30 quilômetros de extensão, e era deserto, então provavelmente aquele ponto
que o homem foi assaltado não era muito próximo de nenhum povoado. Então o samaritano coloca esse homem sobre o seu próprio animal e vai caminhando a pé, não se sabe por quanto tempo. E aqui Jesus mostra para o doutor da lei, e mostra para nós também, que o samaritano fez um sacrifício para ajudar aquele homem que ele não conhecia. E ao mesmo tempo, ele considerava, ou que aquele homem, por ser judeu, lembra que Jesus estava falando de um judeu, que tinha uma rixa com o samaritano. Mas o samaritano não considerou se ele era seu inimigo ou não. Se os seus povos tinham alguma rixa ou não. Se eles se amavam ou se eles se odiavam. Ele viu a necessidade daquele homem. E ele se sacrificou para suprir aquela necessidade. O samaritano não viu que aquele homem, ou não viu aquele homem como o seu inimigo. Está dando para entender? Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 5, a partir do verso 41, Jesus diz assim: e se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o que Jesus diz aqui no verso 44. Eu, porém, vos digo. Não, o verso 43 é a forma como eles interpretavam, Como é que eles interpretavam? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E o que Jesus diz no verso 44? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Veja o contraponto que Jesus apresenta aqui. O tipo de interpretação que esse doutor da lei tinha. E na conclusão da parábola, voltando para Lucas 10, na conclusão da parábola, Jesus pergunta para o doutor da lei: quem teve compaixão do homem assaltado? Quem teve compaixão do homem assaltado? No verso 36, qual desses três te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? Qual foi a resposta do doutor da lei? O doutor da lei disse, no verso 37, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. Mas eu quero pensar nessas duas questões aqui. Do verso 33, Jesus fala que o samaritano teve compaixão. E após a pergunta de Jesus no verso 37, o doutor da lei diz que foi aquele que teve misericórdia. Você vê que a questão da rixa entre eles era tão grande que ele nem falou samaritano, Sabe aquela coisa de, não vou falar o nome dele, Não é digno que eu fale que ele é um samaritano. Ele falou que teve misericórdia, mas isso é importante para nós. Porque nós vemos aqui duas questões importantes. A questão da compaixão e da misericórdia. O que é compaixão? Compaixão é o mais profundo afeto e amor em favor do que está afligido pelas adversidades e pelos sofrimentos. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão afligidas por suas necessidades, elas devem ser o alvo do nosso mais profundo afeto e amor. A compaixão é uma iniciativa generosa de uma pessoa por amor a outra. A compaixão, ela não só pode, como ela deve ser cultivada. A compaixão, ela vai eliminar de nós, Ela elimina de nós e arranca do nosso coração todas as diferenças. Veja que esse samaritano, ele não ficou pensando nas diferenças que tinha com o judeu.
Ele foi e ajudou. A compaixão faz isso conosco. Ela elimina, ela arranca do nosso coração toda e qualquer diferença. Ela derruba os muros que nos separam das pessoas. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, que nós devemos nos revestir com esse sentimento de compaixão, né? Lá ele diz o seguinte: então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. No verso 12, na verdade, na versão Almeida, revista e atualizada, nessa versão diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Paulo ainda fala em Filipenses 2, no verso 1 e 2: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. No final do verso 1 ele fala: se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, são coisas que nós devemos ter no nosso coração. Voltando para a versão Almeida Revista e Atualizada de Filipenses 2:1, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, olha só, isso é importante, se há entranhados afetos de misericórdia. Entranhados é algo que está lá no mais íntimo do nosso ser, algo que realmente mexe lá do fundo mexe conosco lá no fundo do nosso coração. As entranhas, né, dizem respeito àquilo que é vital para a vida. E Paulo nos ensina então que nós devemos nos encher com entranháveis afetos de misericórdia. Precisamos ser movidos pela compaixão. A compaixão deve inundar nosso coração e deve transbordar em nossas vidas. Não é sentimentalismo. Compaixão não é sentimentalismo. Jesus não quer nos conduzir, né, pelos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos são voláteis. Uma hora a gente está se sentindo bem, uma hora a gente está se sentindo amoroso, outra hora a gente está se sentindo com muita raiva, a gente quer esganar alguém. Então não é sentimentalismo. Jesus não nos conduz pelo sentimentalismo, mas e o próprio Jesus não era movido pelo sentimentalismo, né? Nós vemos que Jesus, ele mantinha o seu coração sempre sensível, primeiro, àquilo que Deus queria e às necessidades das pessoas. Compaixão é algo que deve mover, como eu disse, deve mover os nossos corações. É um profundo afeto que inunda a nossa alma, nos torna sensíveis ao próximo e nos faz enxergar o sofrimento alheio. Nós precisamos ter mais compaixão. Precisamos ter mais compaixão. A compaixão é a forma como a nossa alma é afetada pelo sofrimento do outro. Jonathan Edwards, ele diz o seguinte, que acerca do amor, né, do amor cristão, que o amor cristão é a afeição pela qual alguém é amado por outro. Então, sem compaixão, a nossa vontade não se inclina para uma ação. Assim como Jesus, nós precisamos também nos revestir de compaixão, porque a compaixão é que vai pavimentar o caminho para os atos de misericórdia, que foi a resposta que o doutor da lei deu aqui. E a misericórdia, quando a Bíblia fala de misericórdia, ela está falando, ou ela descreve basicamente os atos, né, que Deus tem em favor dos homens, através da misericórdia, que Ele não nos dá o que a gente merece. Como pecadores, o que a gente merece? A gente merece a condenação do pecado. Mas por causa da sua misericórdia, Ele não nos dá aquilo que a gente merece. Ele não nos dá o resultado dos nossos pecados. Em seus atos de misericórdia, né, Deus, Ele providenciou o que ninguém mais poderia prover.
para a nossa salvação. Deus providenciou o socorro para que pudéssemos ser libertos da prisão do pecado. O socorro, então, ao necessitado e ao aflito, também a gente vê nas Escrituras que é um ato de misericórdia de Deus. Quando nós socorremos o necessitado e o aflito, nós estamos agindo com base na misericórdia de Deus. É o próprio Deus sendo misericordioso através de nós. A misericórdia de Deus é a sua atitude para com aqueles que estão em angústia. E a Bíblia fala também que Deus, Ele é rico em misericórdia. E se Ele é rico em misericórdia, Ele conduz os seus filhos para os atos de misericórdia em favor daquele que necessita. Nesse sentido, a gente pode dizer que a manifestação exterior da compaixão é a misericórdia, são os atos de misericórdia, na verdade. Aquilo que a gente faz por causa da compaixão que nós temos. Então, ao mesmo tempo que a compaixão ela nos impele para nós não sermos insensíveis, ela nos impulsiona para a gente agir. Paulo fala um pouquinho sobre isso em 1 Coríntios 13, que nós não vamos ler, mas eu só vou citar algumas coisas aqui. Em 1 Coríntios 13, Paulo mostra que esse amor, essa compaixão e essa misericórdia é uma virtude do cristão. E ele demonstra isso, ali em 1 Coríntios 13, que a misericórdia ela é exercida através da pregação, através dos dons de profecia, através do discernimento, através do conhecimento que vem do próprio Espírito e também através da fé que nos leva a mover até montanhas, se for o caso. E Paulo, ele conclui, toda essa questão ali em 1 Coríntios, dizendo que sem amor, tudo que a gente faz não é nada. Ele diz que a gente pode dar todos os nossos bens para as pessoas, para os pobres inclusive. A gente pode dar o próprio corpo para ser queimado. Mas se a gente não tiver amor, isso não é absolutamente nada. Nós não podemos ser movidos, entenda bem o que eu vou dizer, e eu não vou me contradizer aqui, não estou me contradizendo. A gente não pode ser movido simplesmente ou somente pela necessidade da pessoa. Nós temos que ser movidos pelo amor de Deus que está em nós, que faz com que a gente enxergue a necessidade da pessoa. Entende? Para concluir, o sacerdote e o levita, eles passaram pelo homem e não o ajudaram. E usaram uma justificativa para isso. Que eles não queriam se contaminar. A religiosidade deles os tornou apáticos, insensíveis à dor e à necessidade do próximo. E aí eu faço uma pergunta, que foi a pergunta que veio ao meu coração. Por quantas pessoas nós passamos de forma apática e somos apáticos com elas? Quantas pessoas estão próximas de nós e que a gente é apático, que a gente passa de largo? A gente até vê que há uma necessidade ali, mas a gente fala, puxa, eu não posso fazer nada. E a gente nem pergunta para Deus o que a gente pode fazer. Muitas vezes, nós somos apáticos com as pessoas que sentam do nosso lado, às vezes, na igreja. A gente não sabe pelo que a pessoa está passando e a gente não se preocupa às vezes. E aí eu estou fazendo uma autocrítica. Porque a gente pergunta se está tudo bem, mas nem sempre a gente de fato quer saber se está tudo bem. E quando a pessoa começa a falar para nós das coisas que ela está enfrentando, às vezes o nosso coração a gente fala, puxa vida, mas não vai acabar logo? Puxa, de novo a mesma história? Nunca isso vai se resolver? E aí, às vezes a gente usa até de algum vocabulário espiritual,
E aí a gente fala assim, amém, né? Vamos orar, né? A gente quer acabar com a história, a gente quer acabar com a conversa ali, né? A gente não quer mais dar atenção. A gente fala, vamos orar, mas daí a gente chega em casa e não ora pela pessoa. Durante a semana, a gente não dá uma ligada para a pessoa para perguntar, e aí, como é que você está? Na outra semana, a gente não pergunta para a pessoa, e aí, como é que está aquele problema? Você resolveu, não resolveu? O que você está fazendo? Como eu posso te ajudar? Percebe que muitas vezes, a exemplo do sacerdote e do levita, a gente também é apático. Nos falta compaixão. Há também aqueles que não crescem nunca. Está sempre, é um ciclo vicioso. Ela nunca melhora, ela tem condições, mas nunca melhora. Ela nunca avança, ela nunca cresce. Ela está sempre precisando. Em outro sentido, Paulo dá uma resposta muito dura para alguns. Ele fala, vocês já deviam ser mestres, e vocês ainda são crianças. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Até porque, se nós não crescermos, se nós não organizarmos a nossa vida de forma adequada, nós não poderemos ser instrumentos das mãos de Deus para ajudar outros. Mas eu quero trazer essa reflexão para nós aqui. Como que nós estamos agindo em relação às pessoas que são de fato nosso próximo ali? Torno a dizer, talvez a pessoa que está sentada ao seu lado. Pode ser até o seu marido e a sua esposa. De repente existem necessidades no coração dela e no coração dele que você não sabe e você talvez não se preocupou em saber. E aquilo talvez esteja crescendo de tal forma no coração do seu cônjuge que aquilo pode estar matando ele. E talvez uma pergunta atenciosa, olho no olho, pode resolver. Está tudo bem? Não, está tudo bem. Está tudo bem? Não, está bem. O que você tem? Em casa, a André, as crianças sabem que eu sou assim, né? Eu percebo alguma coisa e falo, e aí, o que foi? Não foi nada. Não, alguma coisa foi, alguma coisa aconteceu, você não está normal. Não, está tudo bem. Não, fecha a porta aí, vamos conversar. Fala aí, o que aconteceu? E aí eu fico insistindo tal, e aí eu sou meio, enquanto eu não arranco alguma coisa, eu não sossego, né? Mas às vezes a gente precisa disso, a gente precisa insistir, a gente precisa falar sabe? E aí, minha irmã, como é que você está? A gente não pode ser apático, nós precisamos ter compaixão. E a nossa compaixão vai nos levar a uma ação. Eu termino com Oséias, capítulo 11, verso 4. Você não precisa abrir, mas se você estiver anotando, Oséias 11, verso 4 diz assim, Deus dizendo, eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Veja, o que Deus faz? Ele está dizendo o seguinte, que Ele foi aquele que tirou o jugo do pescoço, foi aquele que se inclinou para alimentá-lo, mas Ele fez isso como? O começo do verso diz, eu os atraí com cordas humanas. Deus usa os seus filhos para suprir a necessidade de outros. Deus quer usar você para suprir a necessidade de outros. Mas eu não tenho recursos. Aquilo que Deus te deu é suficiente para você e talvez seja suficiente para outro também. Que o Senhor então nos encha de verdadeira compaixão. Que o Senhor nos encha de verdadeiros atos de misericórdia, para que a gente possa então ser instrumento para abençoar outros, para suprir a necessidade de outros. Amém? Amém? Deu para entender essa palavra? Espero então que você busque ao Senhor, para que você possa interpretar as Escrituras de forma correta, e que você peça para que o Espírito Santo te encha de compaixão, e que essa compaixão te leve então a atos de misericórdia. E a grande questão aqui é o que nós vamos fazer com essa palavra? O que nós vamos fazer com essa mensagem? Deus está pronto para encher o nosso coração de compaixão, e o que nós vamos fazer com isso? Como será a nossa semana?
Como será a nossa interação com os nossos irmãos? Como será a nossa interação com a nossa família? Com os nossos vizinhos? Vamos nos encher de entranháveis afetos de compaixão e misericórdia, para que o amor de Deus possa ser conhecido por todos os povos. Amém? Vou te convidar a ficar de pé, nós vamos orar.